Olá, alunos! Vamos para mais um momento de estudo. Hoje encerraremos esse capítulo número 11, que trata sobre eletrodinâmica. Vamos fazer uma revisão através da resolução de alguns exercícios. Estamos na apostila 5, aula 62, exercícios gerais, que estão na página 102. Primeiro exercício. O esquema a seguir representa duas pilhas ligadas em paralelo, com as resistências internas indicadas. Pergunta-se: qual o valor da corrente que circula pelas pilhas? Então, verificamos primeiro que vai ter um sentido de uma corrente elétrica aqui. Temos a nossa primeira pilha. Se ele fosse gerador, a corrente elétrica fluiria no sentido horário, no circuito, saindo do polo positivo. E para esta outra pilha, a força eletromotriz quer que a corrente elétrica flua no sentido anti-horário, do positivo para o negativo. No entanto, quem tem a maior força eletromotriz vai funcionar como gerador e quem tiver a menor força eletromotriz vai funcionar como receptor. Então, nós temos que a corrente no circuito vai ser a soma dos geradores menos o receptor dividido pela resistência equivalente, que no nosso caso aqui, 20 ohms é associado em série com 10 ohms, que vai dar 30 ohms. Nossa corrente é igual somatória da força eletromotriz menos somatória da força contra-eletromotriz, dividido pela resistência equivalente, 10 mais 20, 30. Então, ficou 1,5 dividido por 30, vai dar 0,050 amperes. Outra maneira de pensar aqui, nós estamos utilizando a lei de Ohm-Poirier, saio do ponto A, retorno no ponto A também, então, deixa eu pegar aqui. Então, sairia do ponto A, somando todas as diferenças de potencial. Chegando no ponto A, essa somatória tem que ser zero, isolaria o I, chegaria no 0,50 também, né? Como assim? Eu colocaria 1,5, o sentido da corrente elétrica é essa. Então, vou aproveitar esse sentido aqui, porque aí a diferença de potencial dos resistores vai ser tudo positivo. 1,5 mais 1 vezes o I, mais 10 vezes o I, mais 20 vezes o I, menos 30, tudo isso é igual a zero, tá bom? Isolo o I, cai nessa mesma equação, mesmo resultado. Item B, qual é o valor da diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? E qual é o lado de maior potencial? Então, diferença de potencial de A e B, VA menos VB. Vamos utilizar agora a lei de Ohm-Poirier, então VA menos VB, tenho que sair do ponto A e chegando no ponto B, somando todas as diferentes potenciais. Então, tenho 1,5 mais 10 vezes I. Opa, mais o I eu já conheço, que é 0,50. Então, VA menos VB vai ser 1,5 mais 10 vezes a corrente, que é 0,050. Então, dá uma diferença de potencial de 2 volts positivo, então significa que o potencial A é maior que o potencial B. Por isso, a nossa diferença de potencial aqui é positiva. Portanto, o lado de maior potencial é o que contém o ponto A. Se por acaso tivesse dado menos 2 volts, então significa que o potencial em B seria maior que o potencial, se fosse o caso, se aqui tivesse dado menos 2. Item C, qual das duas pilhas está se descarregando? Quem está se descarregando é a pilha que está trabalhando como um gerador. No nosso caso, a nossa pilha de 3 volts. A pilha que descarrega é aquela que funciona como gerador, ou seja, a de 3 volts. Exercício 2. No circuito, E é igual a 8 volts, nossa força eletromotriz, R 100 ohms e R 1.200 ohms. Qual a leitura do amperímetro? Então, o que nós vamos fazer aqui primeiro? Vamos determinar a corrente do circuito, corrente total, a corrente que está saindo aqui do nosso gerador. Para calcularmos isso, primeiro temos que determinar a resistência equivalente do circuito. Então, a nossa resistência equivalente do circuito é 1, 2, 3, 4 circuitos, 4 resistores de mesmo valor associados em paralelo. Como que eu faço para determinar essa resistência equivalente? R dividido por 4. Depois eu tenho que somar com R, porque daqui vai sair um resistor equivalente que vai estar ligado em série com esse R. Então, a nossa resistência equivalente do nosso circuito vai ser o R equivalente, que é o 300 ohms que nós encontramos,
Pegamos o valor do R é 1.200, dividido por 4 dá 300. Então, quem que é a corrente? O E dividido pelo R total. Quem que é o R total? O equivalente dessa associação, mas esse é R', somando porque eles estarão ligados em série. O R' com o resistor equivalente desta associação. Então, ficou o I, que está saindo do meu gerador aqui. Vai ser 8 dividido por 400, que dá 2 vezes 10 a menos 2 amperes. Agora é o seguinte, nós temos que determinar a corrente que passa no amperímetro. Eu sei que aqui, ó, do polo positivo sai uma corrente de 2,10 a menos 2 amperes. O que acontece? Então, eu sei que tem 1, 2, 3, 4 resistores ligados em paralelo e eles são iguais. Então, a corrente que passa por esse caminho é igual desse, tá bom? Então, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, essa corrente de 2 vezes 10 a menos 2 amperes é dividida em 4 partes. Uma parte para esse, uma para esse, uma para esse e outra para esse. No entanto, o meu amperímetro está registrando o quê? A corrente deste cara, mais deste caminho, mais desse caminho. Então, a corrente do meu amperímetro é 3/4 do meu I aqui, ó. Eu peguei esse I, dividi em 4 partes, 1, 2, 3, 4, e o amperímetro está registrando uma medida de 3 partes. Então, a corrente do amperímetro é 3/4 da corrente do gerador, então a leitura do amperímetro é 3/4 de 2 amperes, então a leitura do amperímetro é 1,5 vezes 10 a menos 2 amperes. Qual a leitura do voltímetro? A leitura do voltímetro é a leitura de diferença de potencial liberado pelo nosso gerador. Lembrando da equação do gerador, U é igual a E menos RI. Então, U vai ser a leitura do nosso voltímetro, a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. A corrente que passa pelo meu R aqui, que é a resistência interna do meu gerador, 2 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 100, isso daqui cancela, vai ficar 1. 8 menos 2, 6 volts. Então, a leitura do voltímetro é 6 volts. 6 volts é disponível para os resistores em paralelo e 2 volts ficou na resistência interna. Exercício 3. Determine o valor das correntes I1, I2, I3 e 4 do circuito elétrico, representado a seguir, bem como a diferença de potencial AB. Então, primeiro, no exercício eu só tenho a diferença de potencial fornecida pelo nosso gerador, 12 volts, e os valores de resistência. Então, o que nós vamos fazer em primeiro momento? Vamos calcular a resistência equivalente do nosso circuito. Calculando a resistência equivalente, vamos determinar esse I. Depois de determinar esse I, nós vamos voltando e calculando o restante. Então, a primeira coisa que eu verifico aqui, ó, esses dois resistores estão ligados em paralelo. Então, a resistência equivalente em paralelo é o produto pela soma. 6 vezes 12, dividido por 6 mais 12. Essa conta vai dar 4 ohms. Depois eu vou ter um de 4 ohms, que saiu daqui, associado com um de 8 ohms em série. Associação em série soma-se, então, nesse caminho de baixo, eu vou ter um resistor de equivalente de 12 ohms. Opa! 12 ohms embaixo, 12 ohms em cima. Então, significa que o nosso resistor equivalente, sempre que eu tiver resistores iguais associados em paralelo, eu pego o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores que estão em paralelo. Então, daqui sai um resistor de 12, equivalente, 12 ohms, lá em cima 12. Então, a resistência equivalente desse quadradão aqui, ó, do caminho de cima com o caminho de baixo, vai dar um resistor de 6 ohms. Também posso fazer produto pela soma. 12 vezes 8 mais 4 mais 8, dividido por 12 vezes 8 mais 4, que vai dar 12. Então, a resistência equivalente é 6 ohms. Agora, o meu circuito fica como? Entre o ponto B e o ponto A, eu tenho uma resistência equivalente de 6 ohms. Agora, eu tenho um circuito simples, com 2 elementos, 2 resistores ligados em série, quem é a corrente, e é igual o meu 12 volts. Aqui, o que eu analisei aqui, ó? Eu saí desse ponto, zerei de E, dei uma volta completa no circuito. A diferença de potencial desse ponto para esse ponto tem que ser 0. Então, o que eu fiz? Caminhei menos 12, mais
6 vezes I mais 4 vezes I, cheguei no mesmo ponto, igual a zero. 6I mais 4I, 10I menos 12, passa para o outro lado, mais 12. 10I é igual a 12, I é igual a 12 dividido por 10, I é igual a 1,2 amperes. Poderia já fazer de antemão, I é igual a 12 dividido por 10, tá bom? Aqui é coisa simples, não precisa utilizar a lei de Ohm-Pouillet, dá para sair direto. Calculamos uma corrente aqui, então. Essa corrente é 1,2 amperes. Eu sei que entre o ponto B e o ponto A tem um resistor equivalente de 6 ohms, então ficou fácil a gente determinar primeiro aqui a diferença de potencial. A diferença do potencial do ponto A até o ponto B é o R vezes o I. O R é 6 ohms, o nosso I é 1,2 amperes, 6,1,2, então 7,2 volts. Então a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B vale 7,2 volts. Então, no resistor de 2 ohms aqui em cima, eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts. E eu tenho o resistor de 12 ohms, eu posso calcular o I1. Então, quem que é o meu I1? Opa. Então, meu R de 12 ohms é igual a diferença de potencial dividido por I1. I1 passa multiplicando, 12 passa dividindo. 7,2 dividido por 2 vai dar o meu I1 de 0,6. Agora vamos analisar aqui. Ó. I é 1,2 amperes. Chegamos no ponto A. Quando chegou no ponto A, divide-se I1 e uma parte vai para baixo. Mas eu sei que daqui de baixo, pessoal, essa resistência equivalente da parte de baixo vale 12 ohms. Então, eu tenho 12 ohms em cima e 12 ohms embaixo. Como eu tenho dois caminhos com a mesma resistência, então a corrente se divide de maneira igual. Eu tenho 0,6 amperes indo para cima e 0,6 amperes vindo para baixo, tá bom? Então, é uma maneira mais simples de resolver. Então, aqui, o que eu fiz aqui, ó? Vou falar primeiro o jeito mais prático. Então, o que nós sabemos? 0,6 está vindo para cima, 0,6 está vindo para baixo. Não precisava ter feito essa conta, tá bom? Se eu fosse analisar primeiro a resistência equivalente, olhando que aqui era 12 ohms, lá é 12 ohms. E aqui, ó, tá aí numa corrente de 1,2, chegou nesse ponto. Se divide metade para cima, metade para baixo. 0,6 amperes para cima, 0,6 amperes para baixo. Cheguei no ponto C, a corrente vai se dividir novamente, mas eu tenho 0,6. Então, eu olho aqui os resistores. Primeiro, I2 vale 0,6 amperes, tá bom? Então, aqui para cima eu tenho um resistor de 6 ohms, para baixo eu tenho 12. Então, o que acontece é que quem tem a menor resistência vai ter a maior corrente, quem tem a maior resistência tem a menor corrente. Então, eu sei que a corrente I3 é o dobro da corrente I4 devido à proporção das resistências, tá bom? Então, eu sei que aqui é 0,6. Eu vou dividir esse 0,6 em 3 partes. Por que 3 partes? 2 partes vão vir para cima, uma parte vai vir para baixo, porque eu sei que a relação aqui, ó, a corrente em cima é o dobro da de baixo. Então, 0,6 dividido por 2, por 3, vai dar 0,2. Duas partes vão para cá. Então, o meu I3 é 0,4 amperes e o meu I12 é 0,2. 0,4 mais 0,2 dá o 0,6. Mas outra maneira de fazer isso, então, eu sei que a diferença de potencial, o CD para o resistor de 6 ohms e para o resistor de 12 ohms é igual, porque eles estão associados em paralelo. R é igual a U sobre I e sabemos que o nosso I2 é igual a I3 mais I4. Vamos substituir aqui. Quem que é o 3? O R3 vezes o I3. Quem que é o 4? R4 vezes I4. O meu I2 é igual ao meu I3 mais I4. Aí a gente substitui. R3 vale 6 ohms, R4 vale 12 ohms. O I2 vale 0,6, que é a corrente que está passando por aqui, que é igual a I3 mais I4. 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. I3 é igual a 12 dividido por 6 dá 2. O I3 é o dobro do I4. I3 é o dobro do I4, que é algo que a gente já descobriu bem antes de fazer todas essas contas, tá, pessoal? Então, calculando aqui, então, sabemos que I3 é o dobro de I4. Substituindo I3 aqui embaixo, então vai cair aqui. O I4 vai valer 0,2 amperes e o I3 0,4. Então, aqui em cima eu tenho 0,4, aqui embaixo eu tenho 0,2. Chega no ponto D, tudo se junta. 0,4 com 0,2 vai dar 0,6, que é igual a minha corrente 2.
Pessoal, então encerramos esse exercício, aí calculamos todas as correntes, precisamos calcular a resistência equivalente. Acredito que você analisar pelos valores de resistência, pelos valores dados, ficou fácil de nós chegarmos nos valores da corrente, porque as resistências ou elas são iguais, ou tem a proporção de 1:2, mas caso tenha ficado mais alguma dúvida nesse exercício, voltaremos a resolver na nossa videoaula. Um grande abraço, desculpa, nossa videoconferência. Um grande abraço e até